Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno Andrade. Queria fazer uma breve apresentação aqui do pouco do meu currículo, dos conhecimentos que a gente pode estar compartilhando junto a vocês nessa matéria de gestão empresarial no curso de eventos. Sou Bruno de Souza Andrade, mais conhecido como Bruno Andrade, tenho 25 anos, tenho formação em bacharelado em administração de empresas, especialização em contabilidade e auditoria governamental pela UESP. Estou finalizando uma especialização aqui também no Instituto Federal do Piauí, em gestão empresarial e pública, e sou bacharelando em engenharia civil pelo Instituto de Ensino Superior Galileu, aqui também em Teresina. E tentar resumir um pouco da experiência profissional, tanto de docência como experiência profissional. Trabalhei como docência no Grupo Educacional SEV, no Senac Piauí e em algumas instituições como o Instituto de Ensino Tecnológico de Codó. Tentar resumir um pouco aqui a experiência profissional, tanto na parte de docência como na parte empresarial. Em termos de docência, Grupo Educacional SEV, Senac Piauí, aqui em Teresina e na cidade de José de Freitas também. No Instituto Técnico de Aprendizado lá em Codó, Maranhão. E na parte empresarial, na Coca-Cola, Ambev, Brahma, na RA Construções, LTDA, e hoje estou sócio proprietário da empresa Integral Projetos e Construções, aqui em Teresina, só que com abrangência também no norte do estado, com alguns projetos no norte do estado do Piauí, nas cidades de Barras, José de Freitas, Parnaíba e etc. Um breve resumo, para que vocês possam também entender um pouco da minha formação, se precisarem, tanto com foco na gestão empresarial como em outro setor, estaremos à disposição através dos tutores, através dos fóruns e através do e-mail também. Ok? Vamos iniciar aqui nosso primeiro encontro. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui no nosso primeiro encontro. Sou o professor Bruno Andrade, administrador, que venho aqui ministrar o curso de gestão empresarial para vocês do curso de eventos. Inicialmente, deixo um abraço aqui a todos os polos, a todos os nossos alunos, e que vocês possam contar com a nossa disciplina da melhor forma possível, tanto para o aprendizado técnico, como para algumas dúvidas do dia a dia, nos fóruns, através de e-mail, através dos tutores. A gente está aqui à disposição para poder acrescentar o máximo possível e colocar essa bela disciplina que é a gestão empresarial no portfólio de vocês. Hoje dividimos as nossas aulas em três, são 3 aulas, 3 módulos. Hoje iremos iniciar gestão empresarial no âmbito histórico, nas suas atividades, a teoria da administração, para que podemos ter uma noção básica de termos, atividades que já ocorreram durante a administração, para que possamos unir com a nossa atualidade e aprender ao máximo possível. Vamos aqui iniciar através do slide da aula 1, gestão empresarial, teoria da administração, históricos e princípios. Para que podemos iniciar o conhecimento de administração, resolvemos colocar alguns termos, alguns conceitos, para que possa, da melhor forma possível, ser absorvido pelos nossos alunos. Por exemplo, vocês vão estar vendo aí no slide que alguns termos aí em negrito. Por exemplo, teoria. Teoria seria uma representação abstrata do que se percebe da realidade. Por exemplo, teoria da administração é algo que se criou, são explicações, interpretações ou proposições sobre a realidade. A administração, o que seria o próprio conceito básico de administração? É o processo de tomar e colocar em prática decisões, objetivos e utilizações de recursos, como recursos físicos ou pessoas.
Os próprios recursos podem ser discriminados em pessoas, informações, espaço, tempo, dinheiro, instalações, tudo que é tangível ou intangível, o que pode ser sentido ou também o que pode ser aprendido, absorvido, né? Com isso, pode-se tomar decisões através de planejamento, organizações, execução, direção, controle, que resumidamente é os princípios da administração, que vamos ver ainda nesse slide, ainda nessa aula, um pouco mais na frente. Buscando sempre objetivos, resultados. Temos também as funções administrativas, as suas escolas e os modelos de gestões com elas absolvidos e executados. Modelos de organização, exemplos mecanicista, comportamental, que a gente vai fazer um breve resumo, pois não existe a necessidade da gente aprofundar de imediato isso, mas para se ter um embasamento para assuntos futuros. Aonde é que ocorreu a origem das teorias administrativas? Sempre existiu a questão do trabalho direcionado, controlado, sempre existiu um chefe, independente de ser antes ou depois da civilização normal. Mas foi a partir do século XVIII, com a invenção da máquina a vapor, que veio modificar completamente a estrutura social e comercial da época, provocando profundas e rápidas mudanças de ordem econômica. Isso foi denominado de Revolução Industrial, que se iniciou na Inglaterra e rapidamente se alastrou por todo o mundo civilizado, França, principalmente na região da Europa. A Revolução Industrial provocou a substituição do artesanato pelo maquinário. Foi onde ocorreu o chão de fábrica. É um exemplo bem prático que alguns de vocês já assistiram ou já ouviram falar através de internet ou na própria escola, no ensino médio, que foi o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Fica aí uma dica do professor para quem não assistiu, para quem não pesquisou. Se tiver um tempo, um acesso diferente, conseguir ou baixar via internet ou solicitar com um amigo, uma locadora que ainda exista, para que vocês assistam, que é bem prático. Explica bem o que foi a Revolução Industrial. Na tabela a seguir, que vocês vão estar visualizando no slide, fiz um resumo das 6 fases da origem da administração. A primeira fase é a fase artesanal, que é a fase meados do século XVIII, da antiguidade até a pré-revolução industrial. Na segunda fase é a fase da transição para a industrialização, que você entra com a revolução industrial, que é denominada, foi dividida em 2 fases. Essa é a primeira fase, é uma fase mais básica, onde se começam as instalações industriais, começam as primeiras ideias. Por exemplo, o que inventou o nosso querido automóvel, que também foi denominado o pai da administração, Henry Ford. Na terceira fase, a fase do desenvolvimento industrial, já é o aperfeiçoamento. Você já se visualiza o colaborador, o funcionário, a pessoa que faz parte da indústria de outra maneira, né? Já tem a teoria da burocracia, já tem a teoria comportamentalista, né? Que é meados de século XIX a século XX. A quarta fase, a fase do gigantismo industrial, podemos dizer assim, que são entre as 2 guerras mundiais. A indústria é quem comanda a parte socioeconômica, os lucros, a demanda, mas principalmente por um lado ruim, que é a guerra, através de carros, de armas de fogo, mantimentos e etc., para poder manter as tropas na guerra. A quinta fase é a fase moderna, que já é no século XX, né? É o pós-guerra até a atualidade, que já vemos de forma totalmente diferente, principalmente a gestão, vamos ver um pouco mais na frente. E a sexta, que é a nossa fase atual, é a fase da globalização, o momento atual, o século XXI, que podemos ver a indústria como além de uma grande necessidade, um grande carro-chefe para a manutenção e grandes oportunidades que surgem hoje. Hoje, no nosso Piauí, em alguns dos polos que nos estão assistindo hoje, temos a indústria do agronegócio, o agrobusiness. E também um exemplo é os serviços, que hoje nós estamos falando
principalmente o foco em eventos. Existem empresas de eventos que produzem eventos globalizados, eventos de um padrão só, independente da localidade. Eles fazem toda uma logística, todo um aparato para que possa ser produzido da melhor forma possível. Vamos passar aqui em diante. Vamos tentar discriminar aqui um pouco a administração como ciência, interligando com essas fases da Revolução Industrial e da indústria hoje, do mercado, da gestão na atualidade. A administração como ciência é bastante recente no início desse século. Seu histórico pode ser resumido também em 5 ou 6 fases distintas que se superpõem cada uma sobre a outra. Até o século XVIII, fase das empresas, fase artesanal. No século XVIII ao século XIX, a primeira Revolução Industrial. No século XIX e século XX, início do século XX, a segunda Revolução Industrial, com ênfase nas tarefas e na administração científica. No século XX, já nesse intervalo entre as duas guerras, o gigantismo industrial, ênfase na estrutura organizacional e ênfase nas pessoas, teoria clássica e teoria das relações humanas. O pós-guerra, fase moderna, também no século XX, ênfase na estrutura, nas pessoas, na tecnologia e no ambiente, que seria, respectivamente, teoria neoclássica, comportamental e da contingência. E século XX, o momento atual, nossa globalização, ênfase no ambiente, teoria da contingência. Toda essa discriminação está contida nessa tabela que vocês vão estar visualizando aí no slide, para melhor dinâmica, para melhor entendimento, para melhor absorção do conteúdo. A ênfase nas tarefas, a primeira fase, é a fase que administra e planeja racionalizar as tarefas que devem ser executadas pelos subordinados. A segunda fase, a estrutura organizacional, administrar, sobretudo, e organizar a estrutura de órgãos e de cargos que compõem a empresa, dirigir e controlar suas atividades. A ênfase nas pessoas, a terceira fase, que administrar, sobretudo, lidar com pessoas, está focando no ambiente organizacional. Ênfase na tecnologia, é a fase mais atual, principalmente a internet, que hoje é o nosso meio de comunicação aqui entre nosso conhecimento do IFP, a nossa didática, chegando aí nos polos, através da internet. E ênfase no ambiente, é você olhar, ter um entendimento empresarial de uma forma diferente, você buscar o que é que o cliente, o que é que o mercado necessita de alguma forma. Você não produzir algo que lhe satisfaça, mas que satisfaça o cliente. Esse é o maior diferencial hoje nas empresas, principalmente nas empresas de eventos, que você tem que buscar sempre a qualidade junto com o comprometimento de resultados, que ocorram da melhor forma possível junto ao seu cliente, a satisfação do cliente. Vamos discriminar agora os princípios da administração. O processo administrativo abrange 4 tipos de decisões: planejamento, organização, execução e controle. Essas são regras, meus alunos. São primordiais para que vocês possam executar da melhor forma possível uma gestão empresarial. O planejamento inicia-se, é o processo de definição dos objetivos, aonde você quer chegar, como você quer conseguir isso e o que você pretende fazer para ter esses resultados. A organização é o processo de definição do trabalho a ser realizado e as responsabilidades pela realização. É também o processo de distribuição dos recursos disponíveis, o que você tem, como você vai fazer o melhor possível com aquilo. Isso se chama sinergia. Lembrem desse termo. Direção é a execução, é o processo de realização de atividades e utilização de recursos para atingir os objetivos. Como você vai usar isso, de que maneira. O processo de execução envolve todos os processos para acionar os recursos que realizam as atividades. Controle já é o gerenciamento, já é a gestão. Controle é o processo de assegurar a realização dos objetivos e identificação da necessidade de modificá-los. É onde você vai ver os erros e não achar que aquilo é prejudicial, e sim uma oportunidade de melhorar, de aumentar a qualidade,
dá ênfase sempre à manutenção dos serviços realizados. Os princípios da administração podem ser discriminados também da forma seguinte: a administração, você planeja, organiza, dirige e controla. Os seus recursos são humanos, materiais, financeiros e tecnológicos. Em busca de quê? Em busca de objetivos. A principal meta empresarial é o lucro, né? Nas empresas de primeiro e segundo setor. Primeiro setor público e segundo setor organizacional, empresarial, iniciativa privada. Também no terceiro setor, que são as ONGs, associações, projetos não governamentais, sem fins lucrativos, também existe o lucro, só que o lucro de manutenção, né? Eles não podem ter lucro líquido, nem absorver aquele lucro para si próprio. São algumas dicas para que você entenda que o principal objetivo hoje empresarial é o lucro, porém é um lucro diferenciado, é um lucro com qualidade, é um lucro com diferenciação de mercado. No setor de eventos, o principal lucro do mercado, tanto do funcionário como do proprietário de uma empresa de eventos, é a satisfação, junto com o lucro para a questão da manutenção financeira, que é o pulmão, como podemos dizer assim, até o coração e o pulmão da empresa. Porém, a satisfação anda ligada para que você não deixe de ter sua clientela, nem de absorver ainda mais clientes. Metas e objetivos das empresas. Como foi citado, além do lucro, hoje as empresas buscam também metas quantitativas e qualitativas. O que seria isso? Vamos discriminar de uma forma bem objetiva. Quantitativa, maior número de clientes, a propaganda boca a boca, o maior número de satisfações. Um exemplo grande, como é medido as satisfações, são através das redes sociais, que acredito que todos os meus alunos tenham acesso aí no seu polo, na sua cidade, por exemplo, o Facebook, o Instagram e o Twitter. Muitas empresas se medem a satisfação através de uma propaganda via redes sociais e o número de compartilhamentos, o número de curtidas, o número de acesso, tudo isso hoje é medido. São questão de quantitativo. E qualitativo é como isso é feito. Isso é feito de uma forma barata, com menor custo para a empresa, menor custo de produção de serviço. Isso é importantíssimo. Fazer mais e ir mais longe, como hoje estamos aqui no nosso primeiro encontro, indo em todos os polos aí do Piauí, ministrando, transformando essa interação em mais conhecimento para vocês, de uma forma bem customizada, com um custo menor para a instituição e também para o aluno. Outro diferencial qualitativo que podemos citar é ser visto pelo mercado como uma empresa socialmente responsável e ambientalmente correta. O que seria uma empresa de evento ambientalmente correta? Aquela empresa que no seu planejamento, na sua venda do produto, na sua direcionamento no controle, emita menos poluentes, quando finalize um evento, principalmente um evento de proporção maior, tenha um planejamento para os resíduos sólidos, que aquele lixo já esteja no planejamento de custos e de manutenção, para que seja descartado de forma correta, independente do tamanho da cidade ou independente do tamanho da localidade onde é feito isso, né? Liderança de mercado, uma empresa que sempre está inovando, uma empresa que sempre está buscando diferenciação do mesmo, não que fique só empresa X, só faça o evento X, empresa Y, só evento Y, não, que ela sempre esteja buscando agregar mais no seu portfólio, agregar mais valor. Credibilidade junto aos fornecedores, isso posso citar aqui um termo que a gente vai ver na aula 3, que é network. É um aprofundamento com os contatos, tanto de trabalho como de pessoal. É de suma importância. O professor pode até dar um bizu. Network hoje vale muito mais do que recurso financeiro, porque com eles você pode transformar isso em parcerias de curto, médio e longo prazo, né? Fornecedores hoje em dia não são pessoas que vão lhe cobrar recurso, nem buscar lhe vender alguma coisa, somente isso não, são parceiros, são pessoas que fazem acontecer o seu evento, principalmente no foco empresarial. E somando tudo isso, você vai agregar valor à imagem da sua empresa, tanto você como colaborador que tem que vestir a camisa, como você
como empresário, microempreendedor, médio ou grande empresário. Você tem que buscar todos esses aparatos quantitativos e qualitativos para que possa melhorar a imagem da sua empresa. Nessa primeira aula, tentamos discriminar um pouco teoria da administração, administração como ciência, um foco, metas e objetivos empresariais, para que possamos termos conceitos básicos, para que possamos ter uma noção básica, para que na aula 2 de empreendedorismo e na aula 3 de gestão empresarial e processos em eventos, possamos aprofundar da melhor forma possível. Queria deixar uma mensagem final, que vocês vão estar visualizando nesse momento, para que possamos quebrar um pouco esse gelo, essa barreira do primeiro encontro e discriminar um foco para vocês o que seria um pouco a administração. O sucesso na administração é uma questão de habilidade, que todos vocês têm, todos nós possuímos, técnica, que é o que estamos fazendo aqui hoje, buscando conhecimento, buscando técnica, buscando um aprendizado correto para que se execute todas as tarefas, e experiência, que vai do foco, vai da força de vontade, que todos vocês estão tendo nesse momento, de buscar um curso técnico, de estar aí no momento, na lan house, ou em casa, ou na casa de um amigo, buscando maior conhecimento e maior experiência, né? Mas antes de tudo isso, é preciso saber onde que se quer chegar, o que se quer e onde se quer chegar. Essa é uma frase de Sócrates, um pouco adaptada para o nosso curso. Porém, queria deixar essa mensagem final aqui para vocês. Busquem, após essa aula, agora, após um aprofundamento, saber o que vocês querem com o curso de eventos e onde vocês querem chegar. O professor vai estar aqui em disponibilidade, o IFP, os tutores por completo, toda a equipe para poder estar ajudando. Mas vocês, lembrem-se, o sucesso é uma questão de habilidade, que todos nós temos, técnica que vocês estão buscando, que é o conhecimento, e experiência, que só se ganha com muita força de vontade e muito suor, muito trabalho. Que isso vocês com certeza vão querer cair no campo e vencer. Que deixo um abraço, professor, mais uma vez relembrando, professor Bruno Andrade, administrador de empresas. É isso, gente. Nosso primeiro encontro, acredito que tenha sido muito produtivo. Um abraço.